Olá, meus amigos. Olá, você que está me ouvindo. Olá, você que tem me acompanhado neste tempo que estamos aqui juntos, neste Brasil brasileiro, neste mundo, você das nações que me acompanham, nações portuguesas e espanholas, e até as nações anglo-saxãs. Eu quero passar para você uma verdade que nos estão falando, é que a verdade está na Bíblia, a palavra de Deus, que é a verdade central única, a verdade absoluta que pode falar sobre o que está acontecendo tanto no sistema da Terra como no sistema universal. O que ninguém quer saber realmente o porquê há tanto mistério a respeito dos OVNIs, objetos voadores não identificados, extraterrestres e ETs. Quem poderia falar a verdade e mostrar a verdade é a Bíblia. Somente a Bíblia. Nada mais fora disso. Por quê? Porque se a Bíblia é a verdade absoluta e Deus colocou a Bíblia como livro para que o homem viesse pesquisar, analisar a verdade absoluta, então não é nenhuma outra ciência deste mundo que vai explicar o que acontece em mistério, no invisível, tanto na Terra como lá fora no universo. Quem explica o universo, quem criou o universo, quem detalhou para a humanidade a fundação do universo e da Terra, e os humanos, e dos anjos, e tudo mais, esse ser é chamado Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A Gênesis 1 fala, versículo 1 fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. Céus no plural. Céus, primeiro, segundo, terceiro céus. Então nós entendemos assim. Agora, se você quer devagar, se você quer se perturbar, se você quer ficar realmente ouvindo falácias, mentiras e ser engodado, arrastado para lá e para cá, como um homem inconstante, como uma mulher inconstante, que não tem entendimento, que não quer entender a verdade, você vai ser arrastado, porque a mentira está solta. Eu já falei para você aqui num vídeo que o mistério da injustiça já está sendo em prática. Já está acontecendo, então você não pode ficar no pé de duas canoas, você vai afundar. Interessante aqui que eu observo uma fala aqui da NASA, batendo de frente com a verdade bíblica, eles não têm explicação, porque é inexplicável, porque eles não têm fundamento, porque o fundamento é da Bíblia. A Bíblia fala em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que o Verbo se fez carne, manifestou em carne entre nós. O Verbo é Jesus, a palavra. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo é Jesus. Jesus, Deus encarnado na sua pessoa do seu Filho. Isso a Bíblia explica, ensina, mostra, a Bíblia transforma a pessoa, a Bíblia fala a verdade e milhões, não é você ou nós, não é a NASA, não é cientista, não é ninguém, qualquer cético que vai desmistificar a verdade bíblica. É uma verdade inconteste. A Bíblia é verdade. Agora, a Bíblia, então a NASA tenta mostrar aqui uma situação assim. Ou seja, o que seriam os OVNIs, né? O que seriam essas manifestações luminares, brilhantes, que estão nos céus do Brasil, do mundo todo, trazendo assim um pavor, medo, uma situação assim de insegurança, de turbulência na sociedade mundial, nesses últimos 80 anos, que a NASA começou a dizer que havia alguém lá fora do sistema Terra. Então, aqui fala a NASA, ou seja, ela fala assim, os OVNIs não necessariamente se trata de uma aparição, né, de origem extraterrestre, ou algo impossível de ser explicado cientificamente falando. Você sabe que a Bíblia fala sobre anjos, anjos de luz, anjos das trevas. São anjos. O que você não entende, que a ciência não pode explicar, que a física não pode explicar, que a metafísica não pode explicar, é que nenhum cientista pode colocar todos eles, não pode explicar quem é o seu espírito. Porque o espírito, você não pode conter ele dentro de um frasco de vidro, ou de plástico, ou de metal, ou de ouro. Você não pode prender ele dentro de uma estrutura realmente humana. Ele passa para lá e para cá, você não percebe ele. Exemplo, eu estou falando contigo aqui, eu sou espírito.
Você está me vendo uma massa, uma matéria que é negra, falando contigo, mas eu sou espírito. Esse espírito não tem cor. Você não sabe de onde eu vim, para onde eu vou. Porque nem eu sei, mas agora eu sei, porque a Bíblia fala que eu vou para os céus com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Isso é a palavra de Deus. Então, só que a Bíblia fala que existe anjo de luz e anjo de trevas. Anjos de trevas são anjos caídos, que entram em desobediência, em combate com Deus, através do seu líder principal, Satanás, o diabo acusador, que não aceitou realmente estar subjugado a Deus, obedecer, servir a Deus lá no passado, antes do universo existir. Então, foi que realmente aconteceu. Agora, esses anjos caídos, ele tem uma proposta muito importante que a sociedade, a NASA, os demais expertise, os intelectuais deste mundo, o sistema que está aí, não quer falar a verdade. Por quê? Porque se falar a verdade, vai cair em terra todo um planejamento, toda uma proposta de estabelecer, a Bíblia fala, que eles falam o anticristo nessa terra. O homem do pecado, o filho da perdição, ele quer estabelecer um governo mundial, para estabelecer uma nova ordem mundial, não apenas para ter uma nova ordem mundial e tirar a velha, que é o cristianismo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. Eles querem estabelecer uma nova ordem mundial para que Satanás seja encabeçado no sistema Terra, para que possa ver. Eu quero que você entenda isso aí, é muito importante esse estudo aqui, essa verdade, porque você tem que entender o que está por detrás da Terra, o que está por detrás do humano, o que está por detrás da nossa inteligência limitada. Satanás foi um anjo de luz caído. Ele caiu, ele perdeu o posto, ele era um poderoso, o principal anjo poderoso de Deus, o principal, de todos os anjos era o principal. Que fosse então hoje, como se falam os governos, o primeiro-ministro de Deus, para poder trazer a Deus tudo que os anjos faziam e trabalham no universo, trazia para Deus. Ele era o principal intermediário. Perdão, e a Bíblia fala que ele caiu, por bater de frente com Deus, por não aceitar a autoridade de Deus, não aceitar o domínio de Deus, o poder de Deus, não aceitar estar submisso ao seu Criador. A criatura se manifestando contra o Criador e levou ele à queda. Então, o trabalho dele é fazer com que agora, nesses últimos dias, tempos finais, numa tratativa com humanos, com uma agência, com uma cartilha, que está aí da ONU e todo um sistema mundial, de estabelecer um governo mundial, onde Satanás, através de um homem chamado Anticristo, que está já aí, já se manifestando, manifestar seu império eterno através desse homem. E se vê que tem várias peças que está formando um quebra-cabeça e formar um quadro, uma pintura, para poder realmente mostrar para a humanidade que vai ver essa proposta, essa última tratativa, essa última tentativa de Satanás estabelecer um governo eterno e fazer frente ao Criador eterno, estabelecer um reino aqui em confrontação com o Criador dos céus e da terra, a qual terra pertence a Deus. Vai ser uma tentativa suicida de Satanás, mas arrastando uma sociedade que Paulo fala, a Bíblia fala que esses homens não amaram a verdade, não estão amando a verdade hoje, que é Jesus Cristo, a verdade, o caminho, a vida para o homem eternamente, e vão amar a mentira, a injustiça que é de Satanás. E nesse momento, então, ele vai tentar estabelecer, porque subentende que quando você mostra, você vai lá ler no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, fala assim que a terra estava vazia, a terra era vazia, e havia trevas na terra, e o Espírito Santo de Deus pairava, andava sobre as águas. Havia trevas nessa terra, que subentende então que essa terra ela foi transformada em trevas, subentende então que essa terra foi a habitação de Lúcifer, o principal anjo do Senhor, o querubim protetor da guarda de Deus, estava lá, estava aqui nessa terra. Porque no universo, em todos os planetas, por mais que brilham em prol da Terra, a NASA não conseguiu ainda detectar com toda a sua ciência, a sua sabedoria, toda a sua tecnologia avançada. Eles não conseguem falar que em qualquer planeta, qualquer galáxia tem
os minerais tão caros, tão profundo que tem a terra. Porque a Bíblia fala que esse anjo, Lúcifer, vivia entre pedras afogueadas. Era sua habitação. Subentende então que essas pedras afogueadas eram minerais lindos, carbúnculo, ouro, safira, e assim por diante. Diamantes, tudo mais. Era uma coisa linda. E aqui era a habitação dele. Por que era a habitação dele? Porque a Bíblia mostra a sua tentação com Adão e Eva lá, e vem até hoje numa tratativa, num pacto suicida de trazer de volta seu império, reino nessa terra, não em Vênus, não em Platão, não em Netuno, e não em qualquer outro sistema solar. É na terra que está a batalha. É onde nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus poderoso, Criador dos céus da terra, mandou seu Filho Jesus para trazer o homem a libertação espiritual. Porque João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Subentende que Deus amou o mundo, pessoas, não o mundo, terra, mineral, natureza, pessoa, você e o nós, para dar vida eterna. Então, só que o inimigo de Deus, ele veio, Jesus falou, ele fez uma tipificação, fez uma comparação com o ladrão. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus falou, eu vim para que tenham vida abundante. Então, é um confronto, dois opostos ali. O negativo, o positivo, e quando se bate, sai faísca. E Satanás tem essa proposta. Então, aí está. Ele quer estabelecer o reino dele aonde ele estava, de onde ele caiu. Onde era a habitação dele. Ele quer resgatar a habitação dele. Subentende assim. Esse é muito claro. Então, ele usa a NASA, usa intelectuais, usa todas as forças do mal, todas as pessoas realmente que odeiam a Deus, desprezam a Deus, não têm o prazer em Deus, são pessoas odiosas, mentirosas, falsas, malignas, vão do lado dele. É natural. Não tem meio termo aqui. Isso que eu quero passar para você. Então, quando a NASA fala que é algo realmente que não pode ser explicado, entendeu? Algo que não pode ser explicado porque nunca vai ser explicado cientificamente falando. Porque não é uma coisa científica. Exemplo, o CERN lá, aquele laboratório CERN lá, que estão tentando, o acelerador de partícula, estão tentando entrar no universo paralelo para saber o que está acontecendo. Aquilo lá também é uma arma de Satanás, que a Bíblia fala em Apocalipse, capítulo 9, que fala sobre quando um tal anjo receberá a chave do abismo, fala sobre Satanás recebendo a chave do abismo, então vai abrir a chave do abismo e vai explodir. Então, quando o CERN acelerar, naquele tempo futuro, da aceleração máxima, naquele acelerador de partícula, eles vão sim entrar no espaço da dimensão além humana, vai entrar na dimensão espiritual. E o relato fala que alguns cientistas já percebem que tem algumas coisas estranhas acontecendo, que são inexplicáveis, como a NASA fala, são inexplicáveis cientificamente falando, mas quando eles fizerem naquele tempo futuro breve, acelerar, explodir aquilo, eles vão entrar no espaço então paralelo da Terra e vão trazer para a Terra, segundo Apocalipse 9, vai trazer então demônios para a Terra. É isso que está acontecendo. Então fica essa falácia, fica essa mentira deslavada. Só que ninguém fala a verdade, porque não é importante falar a verdade, porque o pai da mentira é Satanás. Porque ele está preparando a humanidade para o dia onde a humanidade vai ter que marcar a sua mão direita com a marca da besta ou na sua testa para fazer parte desse suposto reino de paz e segurança eterna. Advirto você, venha para Jesus, para de brincar, para de ficar sonhando, para de ficar aceitando falácias, aceitando mentiras. Venha para Jesus, abrace uma fé nele, deixa Jesus entrar na tua vida, mudar teu coração, leia a Bíblia, ore, busca a face do Senhor Jesus, busque em Deus a tua esperança eterna, peça perdão dos teus pecados e venha para Jesus. Isso é fundamental, hoje é fundamental, porque a Bíblia fala, dias virão,
em que vão buscar a verdade, e essa verdade vai estar longe da humanidade. Porque Deus, o próprio Deus, vai lançar sobre o homem a operação do erro. O homem vai pagar caro com isso aí. Vai pagar caro por ter desobedecido a Deus, não aceitado a verdade que é Jesus, mas amaram a mentira. E o próprio Deus vai julgar o homem para crer na mentira, para que esse homem seja condenado eternamente longe de Deus. Não sou eu que digo, a Bíblia fala a verdade. E a Bíblia tem razão. Pense nisso, venha para Jesus e encontre tempo. Que Deus te abençoe.